Olá, eu sou Luciana de Vasconcelos, fui aprovada em primeiro lugar do Bloco 5 do CNU 2024 e hoje estou aqui para te explicar de uma vez por todas como funciona o concurso nacional unificado. Vamos lá? Vamos começar falando o que é o CNU, tá? Por vezes você pode ouvir o pessoal falar como CPNU, né, para se referir a Concurso Público Nacional Unificado. Ou ainda, simplesmente, para os mais íntimos, você pode ter a sigla menor, né, CNU, que é Concurso Nacional Unificado. Então, esse concurso nacional ele foi idealizado pelo Ministério da Gestão e Inovação para selecionar servidores públicos federais. Então, qual que era a sacada do CNU? Era você aplicar simultaneamente uma única seleção em todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal, e, ao mesmo tempo, essa única seleção, ela contemplaria múltiplas vagas em diferentes órgãos, autarquias, entidades da administração pública federal. Então, esse é o intuito do CNU, ser uma seleção pública nacional unificada. E como que aconteceu? Em 2024, o edital ele era independente para cada um dos 8 blocos disponíveis. Então foram lançados 8 editais e cada edital contemplou diferentes áreas, diferentes temáticas. Então veja só como que ficou a divisão do CNU 2024. O bloco 1 era aquele bloco que contemplava órgãos, vagas relacionadas à infraestrutura, exatas e engenharia. O bloco 2 contemplava assuntos de tecnologia, dados e informação. O bloco 3 era o bloco ambiental, das agrárias, das ciências biológicas. O bloco 4 trabalhava o aspecto do trabalho e saúde do trabalhador. O bloco 5 contemplava diferentes áreas dentro de um mesmo bloco, então você tinha o pessoal da educação, da saúde, do desenvolvimento social e direitos humanos. O bloco 6 contemplava os setores econômicos e regulatórios. O bloco 7 tratava de cargos relacionados à gestão governamental e à administração pública, e o bloco 8 era exclusivo e dedicado para os cargos de nível intermediário, ou seja, nível médio. Então essa era a divisão, tá, dos blocos que foram ofertados no CNU de 2024. E aí o que acontece? Cada bloco contemplava vários cargos e com distintas especialidades. Então, para você elencar de qual bloco você iria participar, de qual edital você iria participar, você tinha que primeiro avaliar os cargos que estavam sendo contemplados dentro daquele bloco. Então, por exemplo, trouxe aqui para você todos os cargos que foram ofertados dentro do bloco 5, que foi o bloco que eu participei. Então, repare que, como o bloco 5 contemplava as áreas de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, você encontrava órgãos como, por exemplo, a AGU, a FUNAI, o IBGE, o INCRA, o Ministério da Saúde. Então, olha só, eram vários cargos relacionados dentro desse bloco. E para cada órgão foram ofertadas distintas vagas, distintos cargos. Então, por exemplo, no AGU, podiam participar pessoas que tivessem graduação em pedagogia, porque daí eles concorreriam a esse cargo de técnico em assuntos educacionais. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você o Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde contemplava vários cargos de tecnologistas, mas tinha que avaliar as especialidades. Então, por exemplo, aqui essas 18 vagas eram de tecnologistas que precisavam ter graduação em farmácia, tá? Os demais contemplavam outras graduações. Perceba, por exemplo, aqui, ó, o MGI. O MGI, para o bloco 5, separou vários cargos. Então, tinha gente que tinha que ter a graduação em História para competir a esse cargo aqui de analista técnico-administrativo. Mas olha só, dava para competir para os cargos de APPGG, para a TPS, tendo qualquer graduação. Então, dentro de um bloco, você tinha distintos cargos de distintos órgãos e que exigiam diferentes especialidades. Então, você podia, né, acompanhar claramente no edital quantas vagas estavam dedicadas para cada cargo em cada setor. E aí, o que acontece? Além de, dentro de um mesmo bloco, você ter distintos órgãos
Por vezes, um mesmo órgão estava ofertando aquele mesmo cargo em diferentes blocos, né? Então, por exemplo, esse cargo da EPPGG, que foi super concorrido, né, principalmente por conta da remuneração bem atrativa, estava sendo ofertado, por exemplo, dentro do bloco 5, olha só, 15 vagas para o pessoal que estava concorrendo dentro do bloco 5. Pessoal do bloco 4, olha só, também tinham 7 vagas para a EPPGG. Pessoal do bloco 7 também estavam sendo ofertadas vagas para o mesmo cargo de EPPGG, só que dessa vez eram 60 vagas. Então, uma das formas, né, de você escolher qual edital, né, entrar, poderia ser pela escolha do cargo. Então, quero entrar para a EPPGG, vou avaliar o bloco que oferta mais vagas. Então, no caso, se a minha prioridade fosse entrar para a EPPGG, eu poderia ter, por exemplo, concorrido aqui, dentro do bloco 7, porque lá dentro estavam sendo ofertadas mais vagas para aquele cargo em específico, tá? Então, você tinha essa opção. Acontece que você poderia concorrer a diferentes cargos, mas desde que todos eles fossem dentro de um mesmo bloco. Então, eu optei, tá, por fazer o edital bloco 5, que contemplava todas essas áreas, e aí dentro do bloco 5, eu poderia concorrer ao mesmo tempo a todos os órgãos e cargos que eu me encaixasse. Então, por exemplo, eu pus, tá, como primeira opção, porque você também tinha essa possibilidade. Você podia concorrer a diferentes cargos dentro do mesmo bloco e organizá-los em uma lista de preferência. Então, você tinha que elencar, olha, qual que é a sua prioridade? Né? Então, é bem parecido com o Enem, é por essa razão, inclusive, que várias pessoas chamam o CNU de Enem dos concursos, né? Porque o Enem funciona mais ou menos da mesma forma. Então, olha só, tá, aqui é um print da minha seleção, eu escolhi em primeiro lugar a EPPGG. Por quê? Porque lá exigia qualquer área de conhecimento, ou seja, bastava que você tivesse uma graduação em nível superior. Eu tenho de farmácia, então poderia simplesmente concorrer a este cargo da EPPGG. Em segundo lugar, olha só, eu pus para concorrer para os órgãos do Ministério da Saúde nesse cargo de farmácia. E aí, assim, eu fui. E olha só, eu estava concorrendo ao mesmo tempo a 7 cargos diferentes, né? Então, basicamente, eu fui incluindo todos os cargos que eu atendia à especialidade. Então, por exemplo, a TPS pedia, olha só, qual que é a área de conhecimento? Eu tinha graduação em farmácia, me encaixei. Olha só, aqui, no Ministério dos Povos Indígenas, tinha esse cargo de analista técnico administrativo que exigia qualquer área de conhecimento. Me inscrevi também, tá? Então, repare que dependendo do bloco que você está, você consegue concorrer a 7, 8, 10, 15 cargos diferentes. Mas atenção, avalie se a sua graduação, né, a sua escolaridade entra dentro da especialidade. Porque não adianta, por exemplo, eu botar um cargo do AGU, veja só, botar o cargo aqui, do AGU para concorrer a técnico de assunto educacional se eu não tenho pedagogia, tá? Então, atente-se, era importante se atentar a esse detalhe, tá bem? E aí, olha só, o fato de você conseguir concorrer em uma única seleção a vários cargos, né, e automaticamente a vários órgãos, te permitia ser aprovado em vários desses cargos, tá? Então, você tinha a chance de conseguir ser aprovado em uma vaga imediata e, ao mesmo tempo, conseguia ter a chance de ser aprovado em lista de espera, que foi o meu caso, tá? Novamente, eu trouxe o print aqui do meu resultado final. Então, veja só, lembra que a minha primeira prioridade era o cargo do MGI de EPPGG? Veja só, eu fui classificada, fui aprovada na lista de espera da minha primeira prioridade. Só que daí, como eu não tive nota suficiente para entrar dentro da vaga imediata do EPPGG, eu segui aprovada na lista de espera e o sistema calculou a nota para a minha segunda prioridade. Então, olha só, a minha segunda prioridade, vocês viram lá, que era o específico de farmácia dentro do Ministério da Saúde. E aí, veja só, que para minha segunda prioridade, eu de cara já consegui ser aprovada dentro das vagas imediatas, tá? Então, consegui aí, como eu falei para vocês, o primeiro lugar dessa especialidade dentro do Ministério da Saúde. Então, repare, se eu não tivesse conseguido ter nota para ser aprovada nas vagas dentro da minha segunda prioridade, eu iria concorrer na terceira prioridade. E assim ia, até chegar lá o meu 7º cargo, que foi lá do Ministério dos Povos Indígenas. Então, você vai
descendo até conseguir ser encaixado. Então, no meu caso, como na segunda prioridade eu já consegui entrar na vaga imediata, olha só, a minha terceira prioridade em diante, eliminada. Então, por que eu não passei nas outras prioridades? Porque já na minha segunda opção eu entrei. Então, você só fica na lista de espera daqueles cargos que estavam acima da sua preferência, tá? Se eu tivesse passado, por exemplo, tivesse passado de cara já na PPGG, eu só seria aprovada em um único cargo, que seria PPGG. E todos os demais cargos da minha lista já estaria eliminada. Então, por vezes, aquelas pessoas, né, que passaram em 9 cargos do CNU, 10 cargos do CNU, o que significa isso? Eles foram aprovados nas primeiras prioridades em lista de espera e passou lá no 10º cargo, no 11º, e todos os outros, né, se manteve em lista de espera. Então, essa é uma forma interessante, uma possibilidade interessante de você ali estar presente, né, e aprovada em mais de um cargo, tá? E aí, olha só, como que foi, né? O que foi cobrado na prova do CPN de 2024? Você tinha provas objetivas, contemplando conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e você também tinha, olha só, a prova discursiva, tá? Nos conhecimentos gerais, o conteúdo era comum para todos os blocos, tá bom? E a prova, né, foi aplicada no mesmo dia, então de manhã você tinha essa prova de conhecimento geral mais a discursiva, e à tarde você tinha o bloco de questões da parte específica, tá? Que daí, cada bloco, cada edital tinha uma parte específica diferente. E aí esse conhecimento específico, ele era dividido em 5 eixos temáticos. É como se fossem ali 5 grandes grupos de disciplinas, tá? Mais ou menos isso. E aí, gente, olha só. Cada eixo temático tinha um peso diferente, dependendo do cargo que nós estivéssemos falando. E aí já eu mostro pra você, porque essa parte deu um nó na cabeça de muita gente. E a discursiva? A discursiva não era única, igual para todos os blocos, então realmente cada bloco tinha a sua discursiva, tá? Era um texto dissertativo e poderia cair qualquer um dos conteúdos do edital, tá bem? E aí como que se deu a avaliação dessa discursiva? Metade da nota foi atribuída à exposição dos conhecimentos, saber se o candidato tinha conhecimento, né, naquele assunto. E a outra metade da nota foi avaliada quanto ao uso do idioma, tá? E aí, nessa questão da discursiva, já adianto para você que deu muito problema. Por quê? Porque os candidatos sentiram falta de uma clareza de cobrança de quesitos, né? Então, o edital simplesmente trouxe, olha, o aluno vai ser cobrado quanto ao conhecimento, quanto ao uso do idioma, mas não expressou nenhuma especificidade de quesitos. Então, o que seria o uso do idioma? O aluno cometeu um erro de grafia, isso tira um determinado ponto. Cometeu um erro de morfossintaxe, quanto que isso vai custar do candidato? Então você não tinha. E aí o resultado foi notas muito discrepantes. Inclusive, pós-recurso de discursiva, deu muito o que falar, porque parecia que eles nem abriram os nossos recursos, então foi bem complicada essa parte da discursiva, tá? Isso na prova de 2025. Mas, enfim, vamos seguir adiante. E aí, olha só. Como que era dividido esse conteúdo programático? Como eu já mencionei, os conhecimentos gerais eram iguais para todos os blocos e contemplava, né, as disciplinas, por assim dizer, né, de políticas públicas. Olha só, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania, contemplava ética e integridade, contemplava diversidade e inclusão, contemplava administração pública e federal e também finanças públicas. Então, esses eram os 6 tópicos principais que caíam dentro de conhecimento geral, tá? Isso aqui, ó, valia para todos os editais. E aí, além dessa parte geral, você tinha o conhecimento específico diferente para cada edital. Então, trouxe para você o bloco 5, que foi o qual eu participei, né? Então, como eu falei, cada conteúdo específico era dividido em 5 eixos temáticos. Então, olha só, o eixo temático 1 do bloco 5 era sobre gestão governamental e governança, e era apenas isso aqui, ó, tá? Olha só, o eixo temático 2 dentro do bloco 5 tratava sobre políticas públicas, educação, ciência, tecnologia e justiça. Eixo 3, olha só, gente, eu trouxe até o finalzinho aqui em menor, né, em menor letra, para que você veja que era muita coisa, né? Então, o bloco 3 tratava de políticas públicas, saúde e desenvolvimento social, tá? Então, era o bloco ali mais dentro da saúde,
né? Então aqui você tinha epidemiologia, você tinha tecnologias em saúde, você tinha agravos e doenças, tá? Eixo 4 tratava dos direitos humanos, direito dos povos originários e populações tradicionais. Então aqui dentro você tinha, por exemplo, aspectos relacionados à comunidade quilombola, você tinha o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tinha o Programa Nacional de Direitos Humanos, você tinha todo um arcabouço relacionado a conteúdos indigenistas, tá? Então, como realmente era um bloco que contemplava diferentes profissionais, então tinha pessoal da assistência social, tinha pessoal da antropologia, tinha farmacêutico, tinha outros profissionais de saúde, então veja que precisou contemplar esses diferentes conhecimentos dentro de um único edital. E o eixo temático 5 tratou sobre pesquisa e avaliação, tá? Então, repare, eram conhecimentos bem distintos, justamente para abranger a totalidade desses profissionais. Tá? Então, por exemplo, o profissional de farmácia, né, que assim como eu, foi para um edital desse achando que ia cair farmacologia, né, esses aspectos relacionados ao contexto específico da farmácia, se enganou, porque não dava para cobrar isso tão específico do edital. Por quê? Porque contemplava, olha só, diferentes profissionais, tá? Então, esse é um aspecto para se avaliar. Então, você que é um profissional específico da saúde, talvez não venha dentro do edital algo muito específico da sua área. Por quê? Porque você vai estar concorrendo com outros profissionais que não abordam aquele mesmo conhecimento que o seu, tá? Então, reparem, né, que era, assim, um conteúdo programático insano, né, gigantesco. E aí, como eu falei para vocês, cada eixo temático tinha um peso diferente a depender do cargo que estávamos falando. Então, olha só. Se a minha prioridade principal fosse EPPGG, dentro aqui do bloco 5, repare que o eixo temático 1, que era aquele de políticas públicas, governança, só ele valia 4. Então, ele tinha um peso de 4. Mas, se eu fosse, por exemplo, para a minha segunda prioridade, que era aqui, ó, tecnologista especialista em farmácia, o eixo temático 1 tinha peso 1, tá? Então, isso é necessário para que você crie estratégias na hora de estudar. Então, lançou o edital do novo CNU, do CNU 2025, primeira coisa que você vai avaliar, qual eixo temático vale mais, pesa mais, dentro daquela prioridade de cargo que eu escolhi. Então, essa foi uma estratégia que eu usei, né, para conseguir estudar ali num tempo hábil, e eu recomendo que você também faça. Então, avalie qual eixo temático pesa mais dentro daquele cargo meu de maior prioridade, tá? Então, aqui a PPGG valia mais o eixo temático 1 e, em segundo lugar, valia eixos temáticos 2 e 5, que também se repetiam aqui, ó, eixos temáticos 2 e 5 para o Ministério da Saúde também valiam. Agora, do contrário, se a minha prioridade total fosse esse tecnologista de farmácia, eu tinha que dar prioridade no eixo 3, que ele valia peso 4. Tá? Então, repare que dependendo do cargo que você escolheu, você tinha pesos diferentes de cada eixo temático. E isso confundia muita gente. E aí, além disso, né, além de entender que esse peso temático era diferente para cada cargo, você também tinha que entender a composição da sua nota final. Então, por exemplo, tá? Esses cargos aqui, olha, todos esses, tá? Incluindo EPPGG, que era o que eu estava participando, incluindo aqui, ó, Ministério da Saúde, especialidade de farmácia, todos esses cargos tinham uma composição de prova expressos na tabela 1, que era essa tabela aqui. E aí vamos entender, olha só. A prova objetiva tinha peso 0,2. A prova específica, o total, tinha peso 0,5. Mas, claro, considerando que cada eixo temático tinha um peso diferente de acordo com seus acertos. Então, existia uma nota final, mas essa nota final era multiplicada por 0,5, que era o peso desse conteúdo específico. Além disso, 0,2 era o peso, né, da sua nota de redação e tinha, olha só, uma análise de currículo que seria multiplicado por 0,1. Tá? Então, essa, por exemplo, era a constituição de nota dos meus principais cargos que eu estava concorrendo. Mas repare, por exemplo, aqui, ó, quem estava concorrendo, deixa eu mostrar para você, ó, o pessoal aqui, ó, do INCRA, especialidade de antropologia. O peso da prova já era diferente. Para toda essa galera aqui, você tinha que avaliar a tabela 3, que dizia o quê? Olha, o peso da objetiva geral, do conhecimento geral, vai valer 0,25, o peso do conhecimento específico vai valer 0,55 da composição e discursiva 0,2.
Cadê currículo? Não tinha currículo para essa galera aqui. Então, para esses cargos aqui, não tinha avaliação de currículo. O currículo não tinha peso. Então, você ainda tem que avaliar isso. Meu Deus, dentro daquele meu cargo, como que vai ser a constituição do peso de prova? Vai ter currículo ou não vai ter currículo? Quanto que vai valer a minha redação no fim das contas? Então, repare que o peso aqui da discursiva, para esse pessoal do INCRA, valeu bem mais do que aqui, ó, para o pessoal da PPGG, do Ministério da Saúde. Então, você ainda tinha, né, que avaliar essas minúcias da sua nota. E não para por aí, tá? Não para por aí. Porque dentro da avaliação de títulos, para cada cargo, você também tinha uma composição de nota diferente. Trouxe para você, por exemplo, a minha primeira prioridade, que era a PPGG. Veja que tinha currículo, né, como eu mostrei para você. E claro, aqui pontuavam quem tinham títulos, né, de mestrado, doutorado, especialização. E também, olha só, pontuava tempo de experiência profissional. E para o pessoal da EPPGG, quem tinha aqui, ó, 10 anos de trabalho, né, de experiência profissional, pontuava os 10 pontos. Eu até fiquei meio, assim, triste, porque as pessoas que, nesse caso da PPGG, não tinham tanta experiência profissional, não iam ganhar tantos pontos assim. Então, por exemplo, no meu caso, eu pontuava aqui no mestrado, eu pontuava aqui na graduação, mas eu não pontuava tanto aqui. Então, a pessoa que tinha 10 anos, né, de trabalho, nem precisava aqui, ó. Então, já ganhava aqui 10 pontos. Então, eu fiquei bem triste quando eu olhei para essa avaliação de títulos. Mas aí, do contrário, por exemplo, veja aqui avaliação de títulos para o pessoal da farmácia do Ministério da Saúde. Você tinha também a composição de titulação, né, para o pessoal doutorado, mestrado, residência multiprofissional, você tinha todo esse pessoal pontuando. Tinha também tempo de serviço, tá, seja privado, seja na administração pública, mas aí repare, ó, que só contava aqui em cima até 3 anos, tá? Então, assim, se eu tivesse 10 anos aqui já não importava, tá? Então, só contaria até no máximo 3 anos. E no caso do Ministério da Saúde, ainda trouxe o quê? A experiência profissional relacionada a publicações científicas. Então, aqui também pontuou quem tinha resumo, quem deu palestra, quem foi instrutor, quem foi orientador, quem publicou em revista, tá? Quem orientou e teve preceptoria de estágio. Então, tudo isso pontuou. Então, dependendo do cargo que você estivesse concorrendo, você também tinha que avaliar. E aí, o que eu quis, né, mostrar tudo isso para você? Que realmente é um edital muito complexo. Eu confesso para você que quando saiu esse edital do CNU 2024, eu passei uns 2 dias, destrinchando, tentando entender todas essas minúcias que eu trouxe aqui para você. Então, realmente, o primeiro teste de um candidato que quer fazer o CNU é interpretar o edital. Né? Então, na época, a gente até brincou que a seleção já estava começando, né? Porque a primeira provação era entender esse edital complexo. Então, repare que tem muitas minúcias. E aí, por fim, quero deixar algumas dicas, né, para você que vai fazer o CNU 2025, segunda edição. O edital ainda não saiu, né? Mas o que nós já sabemos, né? Terão sim blocos diferentes, né? Foi anunciado aí 9 blocos. Temos também a presença de provas em todas as capitais, temos aí distintos órgãos. Inclusive, posso até fazer um vídeo depois falando só do CNU 2025. Se você quer ver esse vídeo, quer que eu faça esse vídeo, comenta aqui embaixo. Posso trazer os dados, né, que nós temos até o momento. Mas, de todo modo, o que você precisa pensar? Você precisa ter estratégia. Então, saiu o edital 2025, você tem que ver qual cargo eu vou focar. Então, por exemplo, já foi anunciado agora que CPNU 2025 vai trazer, por exemplo, Anvisa, né? Pessoal para técnico nível intermediário para Anvisa. Então, onde é que esse técnico da Anvisa vai estar alocado? Né? Será que vai ter um bloco separado só para nível técnico? Você tem que primeiro achar qual bloco vai contemplar esta vaga. Tá? Então, você tem que avaliar qual cargo você quer, em qual bloco ele está e, secundariamente, verificar. Você tem afinidades pelo conteúdo daquele bloco onde foi ofertado o cargo que você quer? Então, por exemplo, nessa época do CPNU 2024, quando eu fiz, saiu vagas para ANS, que era a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E eu tinha acabado de fazer um Visa, então eu pensei, poxa, pode ser uma opção. Só que aí eu vi, o cargo da ANS estava contemplado aonde? Dentro do bloco de regulação e economia. Então, lá dentro, iriam ser cobrados conteúdos relacionados à estatística, economia, comércio internacional. Então, eu já pensei, não, isso aqui não é para mim. Não adianta eu tentar a ANS se ela está dentro de um edital que não me atrai.
né? No sentido de que são disciplinas muito distantes de mim. Então, resolvi fazer bloco 5, que eram assuntos que eu tinha mais, né, afinidade na medida do possível e que também contemplava ali cargos bem interessantes. Então, sim, é necessário estratégia e é necessário se debruçar para que se tenha um entendimento apropriado deste edital, que não é para qualquer um entender, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e aí eu te pergunto, quer que eu faça um vídeo falando um pouquinho sobre CNIL 2025? Me conta aqui nos comentários.